O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos, viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não escutarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos com este Evangelho de hoje, retirado do capítulo 16 de São Lucas, e nós sabemos que se isso é uma realidade normal na liturgia, durante a Quaresma é uma realidade muito presente, isto é, a íntima relação entre primeira leitura e Evangelho. E parece, pelo menos à primeira vista, à vista mais desprevenida, parece não haver muita relação entre a primeira leitura e o Evangelho de hoje. Mas nós veremos que é apenas uma impressão. A primeira leitura nos apresenta aqui esta realidade do rico Epulão e Lázaro, e o mendigo Lázaro. Rico Epulão, Epulão é o banqueteador, é o esbanjador, é o gastador. E numa primeira lida nós podemos cair na falácia, na mentira de que a riqueza e a pobreza em si mesmas nos garantem a perdição ou a salvação, que o pobre Lázaro salvou-se porque era pobre, e o rico Epulão perdeu-se porque era rico. E não é esse o ensinamento do Evangelho, e nunca foi esse o ensinamento da igreja. Por que é que o rico se perde? Porque ele é epulão e egoísta, porque ele não se recordou, porque ele não voltou os olhos para aquele pobre que se sentava à sua porta, querendo matar a fome com as migalhas que caíam da sua mesa. Isto é, este rico gastador, esbanjador, epulão, ele tinha o seu coração fechado para aquele seu irmão,
para aquele mendigo que estava à porta da sua casa: maldito o homem que coloca a sua confiança no homem, como diz aqui o profeta Jeremias. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Maldito o homem, não aqui no sentido que confia noutra pessoa. Imaginem, se esta fosse a interpretação, nós não confiaríamos mais em ninguém. Os filhos não confiariam nos pais, os amigos não confiariam nos amigos, porque afinal de contas somos homens, somos seres humanos. Mas o que é que esta passagem do profeta Jeremias quer nos ensinar? Maldita a pessoa, maldito o ser humano, maldito o homem que coloca a sua confiança nas coisas humanas, que coloca a sua confiança nos bens passageiros, que espera encontrar a realização plena da sua vida nas coisas criadas. Aí sim, você pode ver que a leitura ela ganha uma nova luz. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Percebe aqui o significado? Então, a vida desta pessoa que coloca a sua confiança apenas no seu trabalho, na sua saúde, na sua inteligência, na sua beleza, nas suas relações humanas, e se esquece do Senhor, esta pessoa, ela é maldita. Por quê? Porque ela é como um cardo no deserto, que não chega à floração, que prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Mas aquele que confia no Senhor, isto é, aquele que coloca a sua confiança no Senhor, seja ele rico, seja ele pobre, porque, meus santos, no inferno existem ricos e pobres, e no céu existem ricos e pobres. Nós temos reis e rainhas que são reconhecidos santos na igreja. Então a questão aqui não é simplesmente a riqueza ou a pobreza materiais. A questão aqui é onde está o seu coração. Se o seu coração se esqueceu do Senhor, porque se o seu coração não se esqueceu do Senhor, você não se fechará na sua riqueza, você se lembrará dos seus irmãos, você será misericordioso. E se você é pobre, você não se desesperará na sua pobreza, nem viverá ambicionando simplesmente as coisas da terra, porque você pode ser um pobre apegado e idólatra das coisas passageiras. Então, maldito aquele que coloca a sua confiança nas coisas deste mundo. E aqui, meus santos, quando a palavra é então colocada desta maneira, todos nós aqui podemos e devemos pedir a Deus que Ele nos ensine a sabedoria, que nós coloquemos o nosso coração nas coisas que não passam. É claro que nós precisamos trabalhar, é claro que nós precisamos receber dinheiro para pagar as contas, para sustentar os filhos, para comprar os remédios, para comprar os víveres necessários. É claro que nós precisamos, mas precisamos ter o nosso coração voltado para Deus, sabendo que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que em primeiro lugar está Deus e as realidades espirituais, e embora isso possa estar muito claro na sua inteligência, não é verdade que isso esteja claramente presente nos seus afetos. Então nós precisamos reorientar o nosso interior, para que nós aprendamos a colocar a nossa esperança em Deus, para que a nossa alegria consista em Deus, para que nós sejamos felizes, por exemplo, não porque ganhamos na Mega Sena, ou porque temos dinheiro de sobra, mas porque temos
fé em Deus e virtude. Temos caridade no nosso coração, de modo que somos generosos com alegria e não com pesar. Nós ajudamos os nossos irmãos porque sabemos que são nossos irmãos, porque sabemos que quando fazemos o bem ao irmão, é a Cristo que nós fazemos o bem. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Ora, Jesus que me agracia constantemente, a única maneira que eu tenho de fazer caridade com Jesus, de dar a Ele o que Ele me deu, é dando ao necessitado, porque Ele é rico, Ele é todo poderoso, Ele não necessita de nada, mas no pobre Ele passa fome, no mendigo Ele é doente, no desprezado Ele é abandonado. Então eu posso dar a Ele, no necessitado, o que a mim Ele concede. No livro do Deuteronômio, no capítulo 15, no versículo 17, no versículo 7, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7, nós iremos encontrar este mandato de Deus: não endurecerás o teu coração e não fecharás a mão diante do teu irmão pobre. É claro que nós poderíamos encontrar várias passagens no Novo Testamento, né, por exemplo, daquele chamado bom samaritano, que ajuda aquele pobre, aquele que cai na mão dos ladrões, e tantas outras passagens. Mas isso que já estava presente lá no Antigo Testamento, isto é, e essa imagem tão própria nossa, né? Não endureça o coração, nem feche a mão diante do teu irmão pobre. E nós poderíamos dizer, porque Jesus isso nos ensinou, diante do Cristo pobre. Cristo nesse mundo, Ele é pobre, Ele é nu, Ele é carente, Ele é abandonado, Ele é preso, e nós podemos ajudá-lo. E aqui, meus santos, nós não precisamos ser ricos ganhadores da Mega Sena. Nós, com o que temos, podemos ser generosos. E se isso não fizermos, a nós caberá aquela palavra também de Jesus no Evangelho de São Lucas: ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa recompensa. Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25. Ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Então quer dizer, esta pessoa fechada simplesmente nas suas necessidades. Você pode ser uma pessoa até pobre, que talvez não tenha nem o necessário para você e cheio de dívidas, mas você pode exercer a misericórdia quando você dobra os seus joelhos e reza por aqueles que precisam, e reza por aqueles que são doentes. Agora, no início da missa, eu pedi que nós rezássemos por uma irmã nossa que está doente. Pois bem, quando você sai de você mesmo, dos seus problemas, você pode dizer: mas padre, mas eu também estou doente, eu estou com câncer. Muito bem, mas quando você sai da sua doença e se volta para a doença do outro, você foi caridoso, você saiu de você mesmo, você saiu de você mesma, você se desapegou das suas preocupações e se deteve nas preocupações e necessidades de uma outra pessoa. É caridade. Porque qual é a nossa tendência, nós egoístas, de nós nos preocuparmos apenas com as nossas necessidades e com as necessidades daqueles nossos mais próximos. Então precisamos ser generosos. Quem sabe este aqui rico Epulão, para aqueles que moravam na sua casa, ele era generoso, mas
para aquele que se sentava à porta da sua casa, na rua, daquele ele nem se recordava. Então nós precisamos ir além dos nossos limites, porque senão, meus santos, e aí vem essa palavra terrível e que o mundo atual tenta se esquecer, nós seremos lançados no tormento eterno, que nós chamamos de inferno. Não digo isso para causar terror, mas advertência. A palavra de Deus, eu já falei aqui a vocês, a palavra de Deus fala do inferno muito mais do que do céu. Se você pegar e começar a contar quantas vezes o Novo Testamento fala a respeito da perdição, a respeito do inferno e a respeito do céu, vocês verão que o Novo Testamento fala muito mais do inferno, porque isso é caridade. Quando você diz a alguém, olha, não vá por esse caminho, porque este caminho é perigoso, você não está fazendo isso porque você quer amedrontar aquela pessoa, mas porque você ama aquela pessoa e diz, não vá por esse caminho é perigoso. Então, o que é que o mundo moderno escolheu? E muitas vezes, pregadores, não falar mais do inferno para não assustar as pessoas e deixá-las caminhando para lá. Não, esse não é o ensinamento da Sagrada Escritura, nem é o ensinamento dos santos durante esses mais de 2000 anos de igreja. Então nós precisamos dizer, olha, não coloque a sua esperança nas coisas passageiras, não se feche nas coisas meramente criadas, porque você se perderá por toda a eternidade. Se você se fecha nessas coisas, se você só pensa na sua saúde, na sua riqueza, na sua beleza, no seu trabalho, nos seus filhos simplesmente, isto é, naqueles que no máximo estão na sua casa, você já terá nessas coisas a sua recompensa. Seja discípulo de Cristo que viveu uma pró-existência, porque senão, meus santos, acontecerá isso, que é um ensinamento da igreja, o inferno eterno. Isto é, nós nos perderemos por toda a eternidade. Por quê? Porque não fomos capazes de abrir o nosso coração para aqueles que de nós necessitaram. Imagine, nosso Senhor que diz, alcançarão misericórdia os misericordiosos. Então, se você for misericordioso, você terá os pobres como aqueles a quem você ajudou, como seus intercessores. Assim como este rico epulão, de quem sequer sabemos o nome, de Lázaro sabemos, do pobre sabemos, Lázaro, do rico, era um rico epulão. Se ele tivesse sido generoso, ele teria alcançado de Deus misericórdia. Meus irmãos, então, esta realidade que nós precisamos meditar. Primeiro, a minha vida tem sido uma vida misericordiosa, eu tenho sido generoso para com os outros, eu tenho ajudado outras pessoas, ou tenho me preocupado apenas com as minhas necessidades? Segunda reflexão, a realidade da eternidade do inferno, e de você refletir sobre isso e dizer, eu não quero isso para mim, e não quero isso para ninguém. Então, você também vai o quê? Tentar de alguma maneira, pelas suas orações, pelo seu testemunho de vida e pelas suas palavras, tentar ganhar pessoas para o céu. Isso é caridade também. É uma obra espiritual de misericórdia, em que aquilo que você não quer para você, você também não quer para os seus irmãos. Por quê? Porque neste tempo, com Moisés e Elias, com o que é que diz aqui nosso Senhor, eles têm Moisés e os profetas que os escutem. É neste tempo, com Moisés e os profetas, que nós podemos nos converter, porque não esperemos uma realidade mágica, um milagre extraordinário, um morto que vem para trazer aquela graça da conversão
no último momento da nossa vida, ou melhor, já depois de mortos, porque foi isso aqui o que o rico pediu: Lázaro, pai Abraão, manda então Lázaro para que ele vá aos meus irmãos que estavam no mesmo caminho que ele. Manda Lázaro lá, quem sabe eles vendo Lázaro voltando dos mortos, eles se convertam. E nós sabemos, meus santos, de que se nós não amolecermos o nosso coração com a palavra de Deus, com a oração, que é um contato com a palavra de Deus, nem os milagres mais extraordinários converterão o nosso coração, porque um outro Lázaro, não este da parábola, um outro Lázaro, irmão de Marta e Maria, também ressuscitou, e os fariseus não se converteram. Ele voltou dos mortos, vocês lembram lá no Evangelho de São João? E o que foi que os fariseus, diante daquele Lázaro que voltava dos mortos, diante daquele Lázaro vivo, o que é que os fariseus queriam fazer? Matá-lo, matar, destruir aquela prova viva, porque os corações deles estavam endurecidos. Meus irmãos, nós estamos no tempo da conversão. Este é o tempo que Deus nos concede, e este tempo se chama hoje, agora. Por quê? Porque nós não sabemos se o amanhã nos será dado. Santa Teresinha, ela tem até um poema em que ela diz isso: o ontem já passou, o amanhã não sei se me será dado, eu tenho apenas hoje para amar Jesus. Nós podemos então parafraseá-la: o ontem já passou, o amanhã eu não sei se me será dado, eu tenho apenas hoje para me converter e amar a Deus. Eu tenho apenas agora, porque você não sabe se você chegará ao final do seu dia. Então você que acompanha pelas redes sociais, vocês que estão aqui sentados nos bancos da igreja, supliquemos: meu Deus, concede-me um coração semelhante ao teu, um coração que se importa com o irmão, um coração que se desprende do seu egoísmo, um coração que é maleável à vontade de Deus e que se deixa guiar pela vontade de Deus, um coração que não vive ensimesmado e com os olhos voltados para as recompensas imediatas que este mundo oferece, porque é verdade, este mundo oferece recompensas imediatas, é verdade que este mundo oferece recompensas prazerosas, mas são recompensas fugazes, são recompensas passageiras e são recompensas imperfeitas. Maldito o homem que coloca a sua confiança nas coisas deste mundo, porque juntamente com elas ele passará. Que Deus nos conceda a sabedoria dos santos, para que nós alicercemos o nosso coração naquelas realidades que a traça não corrói e a ferrugem não destrói. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.